E aí, tudo bem? Como você está? Como você está hoje? Hoje eu vou falar sobre como ter mais confiança para falar inglês e a importância da legitimação. E o que seria a legitimação? Legitimação é o seguinte, e para contar isso eu vou ilustrar com uma história que aconteceu comigo lá quando eu estava, a primeira vez que eu fui para a França, lá em Paris, no aeroporto Charles de Gaulle. E quando eu cheguei lá, eu fiquei estudando francês aqui por conta própria. Um monte de gente sempre fala, qual o método, o que você faz, o que é isso, né? Olha, tudo. Tenta ver vários métodos. O pessoal pergunta qual aplicativo, veja vários aplicativos e decida por você mesmo qual o melhor para você. Então, quando eu estudei francês, eu tenho um vídeo só sobre isso, lá chamado Como Aprender Francês. Veja também, é só botar aí na busca que você vai achar. E aí eu falo, eu estudei por conta própria, contratei uma professora particular, enfim, escutei vários métodos e tal. Mas tudo isso eu fiz aqui no Brasil, sozinho, né? Muito correndo atrás, escutando muito rádio, vendo muito filme em francês, mas eu nunca tinha falado francês, de fato, com o francês ou em solo francês. Né? Todo aquele ensaio, tudo aquilo que eu vim treinando para fazer nos últimos meses, eu não tinha praticado de uma forma legítima, de uma forma real, verdadeira, em um contexto onde aquilo fosse verdade e não um ensaio. E eu nunca vou esquecer da primeira frase que eu falei em francês para um francês, num contexto real, que foi bom dia, eu gostaria de trocar dinheiro. Cheguei no aeroporto, e aí eu tinha que trocar dinheiro, que eu falei em francês, bonjour, je voudrais changer l'argent. Ou seja, bom dia, eu gostaria de trocar o dinheiro. E aí, imediatamente, o cara obedeceu. Ele falou, e né, ele foi lá. A gente aprende oui, mas é muito comum falar ouais. Aí ele foi lá e trocou o dinheiro pra mim. E eu pensei, caramba, funcionou. Olha, então talvez eu realmente fale francês. E aí na próxima vez que eu fui falar, eu falei em francês já com mais confiança e depois falei francês com um pouco mais de confiança. E daqui a pouco, quando eu vi, né, quanto mais confiança você tem, mais você fala. Quanto mais você fala, mais confiança você tem. Aí daqui a pouco eu tava literalmente nas ruas de Paris fazendo amizade com franceses, puxando papo. E aí a coisa deslanchou, né? Eu me senti muito confortável para falar francês, e aí eu realmente consegui ter diálogos e sair, fui para bares e lugares onde são tipicamente franceses lá em Paris, e na minha opinião, sobre a minha perspectiva, os franceses, os parisienses foram muito amigáveis comigo, imagino que em grande parte por eu falar francês. Muita gente fala que eles são antipáticos, isso, aquilo, mas normalmente essas pessoas não têm essa possibilidade de se conectar e estabelecer uma conexão ali, uma comunicação em francês mesmo, o que na minha opinião faz toda diferença. Então, essa é uma forma aí que eu vi que eu legitimei, falei, funcionou. Uma outra forma que eu vejo com muitos alunos meus é viagem. Então, por exemplo, eu tenho um caso de um aluno, um caso claríssimo, muito interessante, de um aluno que está estudando comigo, e aí ele estudou 2 meses e já estava bom, ele já conseguia se comunicar em inglês, já que no curso o negócio é rápido. E aí ele 2, 3 meses, não lembro, mas poucos meses, e aí ele foi e viajou lá para Flórida. E quando ele chegou lá, ele foi até com amigos e conhecidos, quando ele chegou lá, como ele pratica oratória aqui comigo, essa confiança, ele chegou lá e ele comandou a situação. Ele falou inglês não só por ele, mas também pelos outros. E aí quando ele voltou maravilhado, voltou falando, olha, eu falo inglês, é verdade, eu consigo falar inglês. Por quê? Porque ele teve essa legitimação que ele confirmou lá na viagem. Então, ele conseguiu aí ter esse tipo de coisa. Outra coisa também que você pode ter é o trabalho. Um outro aluno meu trabalhou nas Olimpíadas também. 2 alunos meus, 2 ou 3, trabalharam nas Olimpíadas como voluntário. E aí ele viu que na prática aquilo funciona até numa comunicação de trabalho. E aí também, se você juntar o inglês com a oratória, que é uma coisa que eu faço aqui no curso, eu dou aulas presenciais aqui no Rio e também por Skype para alunos aí do mundo todo. Se você quiser mais informações, a hora do merchan, se você quiser mais informações, mande um e-mail para mim, que é
paulonidec@gmail.com. Então, porque o meu método ele tem essa parte de desenvolver a confiança, a oratória. E é muito simples entender. Se o cara é tímido, inibido em português, quando passar para o inglês, a tendência é ficar ainda mais tímido e mais inibido. Então, você vai fortalecendo e fomentando essa confiança dentro de você. E quando você vê, você já está falando. Eu lembro que uma legitimação que eu recebi, assim, uma autorização que eu recebi para falar inglês, foi que eu fui trabalhar para a Disney. E aí, para você trabalhar na Disney, para a Disney, você tem um processo ali que realmente o processo de seleção deles é puxado, é bem sério, né? Eles exigem que você fale inglês muito bem. Né? Pelo menos a agência que eu fui exigia que eu falasse inglês muito bem. Então eu passei na primeira entrevista em inglês e depois na segunda entrevista com os próprios recrutadores da Disney. Então, naquela época, talvez não muito conscientemente, mas eu pensei inconscientemente. Eu pensei, olha, se a Disney aprovou profissionalmente o meu inglês, possivelmente eu devo falar inglês bem. Então, para mim, essa foi a maior legitimação. Então, eu passei na entrevista e senti isso, né? Então, você pode também, uma outra forma é passar numa entrevista e você realmente se sentir mais confortável, mais confiante com aquilo que você fala. Quando eu estava fazendo o script, que está aqui embaixo, eu dei uma olhada, eu fico olhando às vezes para o script para lembrar o ponto. Quando eu estava escrevendo o script, os pontos que eu ia falar, abordar nesse vídeo, eu também coloquei a legitimação que você pode receber, que é uma legitimação em papel, né, que é o certificado de conclusão de um curso. E na minha experiência, eu posso falar do que eu conheço, na minha experiência e de muitos alunos que eu já vi, honestamente, isso pode funcionar muito bem, mas não costuma ser muito empolgante. Não costuma ser uma coisa que a pessoa fala, agora sim, agora eu estou preparado, recebi esse certificado aqui, eu tenho o diploma e agora eu consigo falar inglês muito bem, obrigado. Normalmente não é assim. É uma coisa que fala assim, ó, como eu me senti. Eu concluí o curso tradicional, depois de 10 anos, literalmente. Eu fiquei dos 8 aos 18 anos, né? Hoje eu ensino inglês para os alunos em poucos meses. Mas, enfim, no método tradicional, eu demorei aí, você já deve ter escutado falar. Então, quando eu cheguei lá, recebi o certificado, aquela coisa toda, mas eu não me sentia verdadeiramente confiante do inglês que eu falava. Eu realmente, porque era um papel, era uma coisa que falou, você está habilitado para falar inglês, né? Igual como você recebe habilitação, a carteira de motorista do Detran, você está habilitado. Não significa que você será um bom motorista, porque isso exige prática, prática, prática. Então, porque na verdade eu vejo esse certificado, o diploma, muito mais como um certificado de conclusão, um certificado de tempo. Por exemplo, a pessoa estudou aqui tanto tempo, isso você pode certificar. Agora você realmente ver se a pessoa fala bem inglês, aí eu já diria que é outra história. Bem, e você? Qual é a legitimação? O que você precisa para realmente ter convicção que você fala inglês muito bem e não ter medo? Se a pessoa te pergunta se você fala inglês, você vai falar um bom e sonoro Yes, I do. Yes, I speak English. Ou o que você precisa assim para você se sentir verdadeiramente confiante e preparado para falar inglês? Deixe aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.